Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a todos os crentes de Deus, mais propriamente o Filho, mais propriamente o Senhor Jesus, Ele deu poder para curar enfermos e expulsar demônios. Está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Glória a Deus. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso está na Bíblia Sagrada. E dizer que nós temos em nossos lábios, dado pelo Senhor Jesus, um nome que é poderosíssimo. Na verdade, nós temos um míssil que podemos usar a qualquer momento. E essa bomba é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diante desse nome, as hostes malignas saem em retirada. É o poderoso nome do Senhor Jesus. Apesar disso, muitos irmãos não usam, muitos irmãos desconhecem, muitos irmãos dizem: não é para mim, isso é para pastor. Não, é para todos nós. A Bíblia diz: aqueles que crerem. Aleluia. Você crê? Então você pode usar o nome do Senhor Jesus. Para quê, pastor? Para curar pessoas e para expulsar demônios. Não venha me dizer que vai aparecer uma pessoa possessa diante de você e você vai chamar um crente, você sendo crente, a não ser que você não seja crente. Mas se é crente, crê no Senhor Jesus, crê na palavra de Deus, basta impor as mãos e dizer: Satanás, saia desta vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E estamos conversados. Amém, igreja? Amém. O jovem falou aqui com muita propriedade, e também o pastor Garcia Martins, dizendo que o maior milagre é o milagre do novo nascimento. É melhor, é mais eficaz, produz, porque nos leva para a vida eterna, o novo nascimento. Uma pessoa pode ser curada de câncer, de qualquer tipo de doença, do coração, seja o que for, e ainda assim ela não ser salva. A pessoa vem para a igreja, vai para a igreja buscar um milagre, Deus cura, ela vai embora. Ela não está querendo o Deus da bênção, ela está apenas querendo a bênção de Deus. Amém? Ela não quer nada com o Evangelho, não quer nada com a palavra, não quer nada com o Evangelho. Ela foi buscar egoisticamente a sua cura, e Deus, pela sua infinita misericórdia, porque Ele é bom, Ele então concedeu. Isso não quer dizer que a pessoa seja salva. Para ser salvo precisa reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, deixar o pecado e se entregar ao Senhor Jesus. Aí sim, amém? Então, o maior dos milagres é a transformação que vem somente através do Senhor Jesus. O verdadeiro milagre é aquele que nos conduz ao céu, que nos conduz à salvação. Este é o verdadeiro milagre. Vamos abrir nossas Bíblias em João 8, versículo 36, que diz de forma clara e objetiva: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o próprio Jesus falando, é o próprio Jesus dizendo: se eu vos libertar, se eu libertar você, você está livre. Mas como é que Ele não quer libertar? Não. Se você passar, se você me aceitar, se você tiver sede de mim,
Se você vier a mim, então você vai ser liberto. Aleluia. Ou seja, você vai ser salvo. Este é o maior dos milagres. Amém? A salvação é em Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, e todos nós, como disse o jovem, ainda que já tenhamos saído do Egito, já tenhamos saído das trevas, rumo a Canaã prometida, rumo à salvação, nós precisamos de constante renovação espiritual. Nós precisamos de continuamente estarmos buscando ao Senhor. Nós precisamos de contínuo avivamento para a nossa vida espiritual, porque nós precisamos de prosseguir aumentando a nossa santidade. Deus diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Então a santidade é uma progressão, assim como a perfeição. Nós nunca atingiremos a perfeição absoluta. Nós nunca atingiremos a santidade absoluta. Nós precisamos perseguir esse alvo. Nós precisamos buscar. Nós precisamos caminhar nessa direção de buscar a santidade. Então, meus amados, a Bíblia diz o seguinte, na carta de Efésios, no capítulo 6, versículo 11, com bastante clareza, e esta carta é dirigida aos santos. Pode ver lá no primeiro versículo, aos fiéis em Cristo Jesus, é dirigida à igreja, a nós. E ele diz mais o seguinte: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra as potestades, é contra a maldade, contra o inimigo das nossas almas. A nossa luta é enquanto dura a nossa vida, nós estamos lutando. Amém, igreja? A nossa luta só termina ou com a nossa morte ou com a vida do Senhor Jesus. É constantemente nós temos que lutar. Vamos ler aí Efésios 6, versículo 11. Não temos que lutar contra carne e sangue, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Amém? Nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta constante. Então nós precisamos de continuamente estarmos ligados ao Senhor. Como os ramos de uma árvore estão ligados à árvore. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Para termos continuamente, recebermos continuamente o alimento espiritual. Amém, igreja? A palavra também é meio de santificação. João 17, versículo 17. Jesus orando pelos discípulos, ele disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Glória seja dada ao Senhor. E como nós ainda não batemos palmas para o Senhor Jesus, eu peço uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Nós vamos dizer alto e bom som: Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Amém? Aí depois nós vamos bater palmas, né? Palmas para o Senhor Jesus. Amém? Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Palmas para o Senhor Jesus. Vou sentar. A luta é contínua, porque o diabo continuamente está no meio de nós, nos arrodeando para nos derrubar. Diz a Bíblia: e o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando ou bramindo como leão, querendo tragar a quem possa. Quem pode? Amém? Quem pode?
Qual é aquele que pode? Aquele que está abrindo brecha. Aquele que tem um pecadinho e não quer deixar o pecado. Aquele que se mostra na igreja de um modo, mas lá fora se mostra completamente diferente. Aquele casal é namorado, aquele rapaz e aquela moça que estão namorando, lá fora faz coisas contra a vontade do Senhor. Entra na prostituição, na pornografia, faz tudo. Esses que estão fracos na fé, esses que têm alguns pecados, mas não querem deixar o pecado para coisa nenhuma, querem continuar achando que Jesus é brasileiro, que Deus é brasileiro e que lá no céu ele vai dar um jeitinho. Ele não vai dar um jeitinho, não. Aleluia. Deus não passa a mão por cima de pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ah, Senhor, mas é assim, é. Leia Provérbios 28, versículo 13, que diz: aquele que confessa os seus pecados, vírgula, e os deixa, vírgula, alcançará misericórdia, ou seja, alcançará salvação. Logo, aquele que confessa os seus pecados, mas não os deixa, não entrará no céu. Ah, Deus é cearense, Deus é Pai bondoso. Nós ouvimos muito por aí dizer o seguinte: ah, Deus é amor. Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Vai sim, Senhor, porque a Bíblia diz que manda sim, Senhor. Aleluia. Jesus disse naquele dia: muitos baterão a porta, dizendo: ah, Senhor, eu profetizei, eu era seu profeta, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz e aconteceu. Sabe o que é que o rei naquela hora vai responder? Diz o Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado, já está preparado, segundo as palavras do Senhor Jesus, para o diabo e seus anjos. Mas para lá irão todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esta é a realidade, esta é a palavra. Amém, igreja? Mas, pastor, desse jeito o Senhor está desagradando a igreja. Desse jeito o Senhor está desagradando as ovelhas. As ovelhas querem ouvir coisas boas, que elas são salvas, que elas vão para o céu. Não, nós não estamos aqui pregando para agradar a igreja. Nós não estamos pregando para agradar ovelhas. Nós estamos pregando para agradar o nosso Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós nos importamos, nós nos empenhamos para pregar a palavra do Senhor na sua fidelidade e na sua inteireza. Deus é bom? É, mas também é justiça. E a justiça do Senhor, ela se configura por mandar os justos para o céu e os injustos para o inferno. Essa é a justiça de Deus. Não é a justiça, não é igual à justiça dos homens. Porque muitas vezes a pessoa comete erros e assim mesmo o homem não faz justiça. Deus faz justiça. Glória seja dadas a Deus. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Oh, glória seja dadas a Deus. Quem comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Assim como você está na empresa, você é obediente, é servo do seu patrão. A Bíblia diz que aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. Aquele que obedece ao diabo é escravo do diabo. Mas aquele que obedece ao Senhor Deus é servo do Senhor. Glória seja dadas ao Senhor.
servo do Senhor. Novo nascimento é o maior dos milagres, porque projeta a pessoa, o regenerado, o transformado, para a vida eterna. Amém, querido? Nos projeta para viver no céu. Quando Nicodemos se apresentou a Jesus para ouvir algumas palavras, para conversar com o seu Jesus, Jesus foi logo dizendo: Nicodemos, o que interessa mesmo é nascer de novo. O que interessa mesmo é ser transformado. Ah, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu sou um homem de bom conhecimento. Jesus disse: não interessa, tem que nascer de novo. Aleluia! Tem que ser regenerado, transformado. Então nós precisamos ser de fato novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Legalmente você aceitou Jesus, e se foi com sinceridade de coração, você saiu das trevas para a luz. Você já tem o Espírito Santo. Você é filho de Deus. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12: todos aqueles que receberam Jesus passaram a ter a condição de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas nem por isso podemos negligenciar a nossa fé, negligenciar no combate ao pecado. Porque o crente, meus irmãos, tem ao redor de si um batalhão de vigias. Primeiro, tem um diabo vigiando dia e noite, diz a Bíblia, para ver onde você está caído. Segundo, tem os próprios irmãos, a igreja, os crentes, que vigiando de dia e de noite. Faça uma besteira aí, no dia seguinte todo mundo está sabendo, da igreja e de outros lugares, de outras igrejas, irmãos da igreja onde você congrega e de outras igrejas. Os irmãos não perdoam irmãos quando cometem pecado, para o pecado grave. Há pecados escondidos, como mentira, orgulho, essas coisas a gente não pode conhecer. Mas aquele pecado que é evidente, o pecado que pode ser detectado facilmente, diagnosticado facilmente, cuidado. E nós temos o Espírito Santo, e graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Que está em nós, não para nos derrubar, mas para nos levantar na hora do pecado. Acende em nós a luzinha, dentro de nós, e quando nós pecamos, o Espírito Santo diz: você pecou. Dobre os seus joelhos em arrependimento. E ele resiste, e o Espírito Santo fica martelando: olha, você está em pecado, você está em pecado, você recebeu a luz, você recebeu a palavra, você não pode, você se afastou da igreja. Cuidado com o perigo, cuidado com o abismo. E se nós resistirmos por muito tempo à voz do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo fica entristecido e depois de um certo tempo ele se afasta. É por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. É por isso que Davi, depois que cometeu aquela loucura, a loucura do adultério, e foi coautor no assassinato do marido traído, ele diz, Salmo 51, versículo 11: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. E ele sabia que uma vez retirado o Espírito Santo, o homem ou a mulher cai em desgraça. Pastor, o que é desgraça? Desgraça é estar sem a graça de Deus, a graça salvadora de Deus. Libertação. Nós precisamos de libertações contínuas. Porque nós aceitamos Jesus,
entramos no caminho, nós demos o primeiro passo, nós subimos o primeiro degrau, nós subimos o primeiro degrau de uma escada, e precisamos continuar subindo esse degrau. Porque no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, isto não quer dizer que automaticamente, que no mesmo instante, nós já estamos em santidade, pelo menos uma santidade relativa, que nós já estamos bem encaminhados rumo à perfeição, que nós já somos totalmente obedientes. Não! Isso leva um tempo. Leva um tempo. Para uns, pouco tempo. Para outros, muito tempo. Até que ele fique naquela situação que se pode dizer: este é o homem de Deus, ou esta é a mulher de Deus, e este é um crente fiel. Mas só quem sabe quem é crente fiel é o próprio Deus. Mas quando nós passamos a fazer uma reflexão, quando nós começamos a ler a Bíblia com atenção e prestar atenção na vontade de Deus, o que Ele exige de nós, nós começamos a ver que precisamos ainda caminhar muito para chegar. Quando a Bíblia diz que nós temos que suportar os mais fracos, os fracos na fé, os fracos que estão iniciando. Quando a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós, aí muitos se enchem de orgulho. Eu vou considerar o outro superior a mim. Um que entrou na igreja agora, eu tenho 20 anos de crente, eu sou um crentão, e eu vou considerar que ele pode me ensinar alguma coisa. E ensina assim. Às vezes tem 6 meses de crente, ensina um outro que tem 20 anos. Eita Deus. Vou contar um caso aqui. Uma criança, 12, 13 anos. A mãe me escreveu dizendo: pastor, na igreja, na escola onde meu filho está estudando, estão ensinando que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. O que é que você acha? Eu acho ridículo. Anjo é anjo, Jesus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus é o Verbo encarnado, está na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, dizendo que os anjos devem adorar ao Senhor Jesus. Como é que Jesus pode se igualar a um anjo? Ou um anjo pode se igualar a Jesus? Aí eu escrevi, ela voltou: pastor, aconteceu um ribuliço lá na escola, porque meu filho leu a respeito do assunto e discutiu com o professor, discutiu com ele, e ele ficou envergonhado. Perguntou para o meu filho: quantos anos você tem? 13. Eu digo: meu filho, e eu tenho 30 anos de ministério. Como quem diz assim: e você veio me dar agora uma aula. Glória seja o nome do Senhor. Palmas ao Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Pais que sabem conduzir seus filhos, pais que ensinam seus filhos, pais que vão para a escola bíblica com os seus filhos. Só tem 6 anos, vai com 6 anos mesmo, para começar já a conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz, eu tenho repetido, em Provérbios 22, versículo 6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele do caminho. Os pais, muitos dos pais, principalmente os não cristãos, os filhos chegam a hora que bem querem em casa, os filhos têm amigos que os pais não conhecem, e nas famílias mais abastadas os filhos passam muitas horas diante do computador, conversando
com pessoas fazendo amizades, coisa que os pais desconhecem, e eles vão crescendo assim com essa liberdade. Pais que fazem tudo o que o filho quer, nunca dizem não para o seu filho, e isso é prejudicial à vida da criança. Pais que entregam seus filhos às creches e acham que está tudo bem, e ele vai crescer, vai ser um homem bem formado, educado. Não! Escola ensina matemática, geografia, as ciências não formam um homem para ser honesto, não formam um homem para a sociedade. Dá conhecimentos gerais. E vocês veem quantos diplomados, quantos doutores, quantos políticos de boa estatura, representantes do povo, são corruptos, são desonestos, são ladrões. Quantos prefeitos que possuem diplomas começaram a estudar com 5 anos de idade até os 20, são brutos, ignorantes e desonestos. O ensinamento da criança é no lar. Os pais são responsáveis por isso. Uma vez que assumiram essa responsabilidade na criação dos filhos, eles são os únicos responsáveis. Amém, igreja? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Então nós, libertos do pecado, vamos caminhando, tentando ter domínio sobre o pecado, tentando dominar as paixões carnais, tentando vencer toda aquela inclinação má que nós temos desde a meninice. Nós já nascemos com essa inclinação, e através de Jesus Cristo nós nos transformamos para ter esse domínio, o domínio do pecado. Pela ação do Espírito Santo em nós temos poder sobre o pecado. Amém, igreja? Glória seja dada ao Senhor. E nós vamos crescendo na graça, nós vamos crescendo no conhecimento, em busca dessa santidade que Deus quer de nós, em busca de satisfazermos a vontade do nosso Deus. Isso é a nossa parte, isso é o nosso desafio, o desafio de ser cristão. Agora, há aqueles que ainda não entraram no caminho da fé, ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, ainda não têm conhecimento adequado da palavra de Deus, ainda não abriram seu coração para se entregar ao Senhor Jesus. Para estes a situação é bem pior, porque estes, infelizmente, é como disse o Senhor Jesus, são filhos das trevas. Nós não podemos ficar em cima do muro, ou nós somos de Cristo ou não somos de Cristo. Não existe uma terceira via. Amém, igreja? Ou nós estamos do lado do Senhor ou não estamos. Para esses indecisos, a situação é dificílima. É por isso que existe a igreja, para cumprir o ID do Senhor Jesus. É por isso que existe a igreja como atalaia, para pregar a palavra do Senhor, mostrar a verdade como nós estamos mostrando aqui. Há menos de 2 semanas me apresentaram uma jovem. Ela me disse a respeito dos seus problemas. Primeiro, tristeza. Uma tristeza, não essa tristeza eventual que nós temos
quando as coisas não correm do jeito que nós queremos, mas aquela tristeza profunda, aquela tristeza que é depressão, aquela tristeza em que a pessoa diz: eu cheguei ao fundo do poço e daqui eu não tenho condições de sair. Amém? Ela me falou. Segundo ponto, ela deixou de se alimentar. Simplesmente não se alimentar. E uma pessoa que passa 10 dias sem uma alimentação adequada está caminhando para o enfraquecimento e para a morte. Terceiro, ela tinha vontade de tirar a própria vida, vontade de suicidar-se. Eu digo: nós vamos orar agora por você, não amanhã, porque o seu caso é um caso grave, é um caso difícil. Quarto ponto, ela recebeu uma ofensa e não conseguia perdoar. Se vocês tiverem conhecimento de pessoas que estejam nessa situação, façam alguma coisa ou tragam para a igreja, porque o estado é crítico e grave. Ela está com encosto, ela está sob opressão maligna. E se não cuidar, realmente coisa triste poderá acontecer com essa pessoa. Como eu já houvera passado por casos semelhantes, eu lhe perguntei: você tem dificuldade de perdoar alguém? Ela disse: eu não consigo. Há muita gente assim, que até desejaria perdoar, mas não consegue perdoar, porque o diabo não deixa ela perdoar. O diabo não quer saber de perdão, o diabo não quer saber de Jesus, o diabo não quer saber de reconciliação. Eu digo: você vai perdoar agora, em nome do Senhor Jesus. Ajudei ela em oração, ela perdoou em lágrimas, chorando. Eu expulsei o espírito maligno ou espíritos malignos. Nenhum espírito se manifestou, porque nem sempre ele se manifesta. Esperar que ele se manifeste para expulsar, ele engana, ele é enganador. E agora, a última coisa: aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para completar a obra. Aleluia! Porque do contrário, o demônio sai. Mas mais adiante, antes de chegar em casa, ele se encosta novamente, porque a casa, o seu coração não está ocupado com o Senhor Jesus. O seu coração está distante do Senhor, e o diabo não quer deixar a sua presa. Ele faz tudo para não deixar a sua presa. Quando a pessoa de livre e espontânea vontade está nessa situação, então o diabo é comigo. Essa pessoa é minha escrava. Resultado: quando eu terminei, eu disse: o que você sentiu? Ela disse: eu senti um alívio. E glória sejam dadas ao Senhor. Palmas para o Senhor Jesus. Vocês sabem o que é esse alívio? É o peso espiritual que a pessoa sente mesmo. Quando sai, a pessoa sente um alívio. Já tive outras experiências a respeito disso, e sente mesmo. Perguntei ao irmão que me trouxe essa jovem como ela estava. Ele disse que ela está bem. Disse que ela até melhorou de vida, se animou, já está falando até em vontade de se casar. Está bem, né? Queria se matar, agora quer casar. Agora eu não posso arrumar um marido para ela, né? Eu não sei se tem pessoas aqui que ainda não tiveram experiência com o Senhor Jesus. Tem alguém que não teve experiência ainda com o Senhor Jesus? Que não se entregou ao Senhor? Que ainda não rompeu essa barreira? Eu quero fazer parte dessa família.
Talvez você tenha uma tristeza, talvez você tenha passando por essas mesmas coisas. Se tiver, eu peço para vir aqui à frente em nome de Jesus. Se alguém quiser uma reconciliação com o seu Deus nesta noite, Eita Deus, esse é o maior dos milagres. Mas se não tem, você quer uma oração para que a sua fé seja aumentada. Você quer uma oração para a sua família. Você quer uma oração para consagrar os seus filhos ao Senhor. Você quer se fortalecer diante do Senhor e quer uma intercessão. Vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus está presente nesse lugar. Ele disse: onde estiverem dois ou mais reunidos, ali estarei eu. Glória seja dadas ao Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus está presenciando. O Senhor Jesus está ouvindo. Aleluia. Aqueles que desejarem reconciliação, vem um pouco mais à frente para eu saber, porque a oração é diferente. Aí eu quero reconciliação. Muito bem. 1, 2, desejam reconciliar-se com seu Deus. Um pouquinho afastado, sabe que está cometendo pecados escondidos. Pecado nenhum pode estar escondido diante de Deus. Glória seja dadas ao Senhor. Reconciliação? Bora, né? Amém. Os que vão se reconciliar, só os que vão se reconciliar. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu desejo de todo o meu coração me reconciliar contigo. Não retire de mim o teu Espírito. Amém. Ó Senhor meu Deus, começa a ver pelas mãos, meu Deus, firma a sua fé, meu Deus. Esteja com esse homem, Pai querido, para que ele nunca mais venha até cair da fé. Glória seja dadas ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te apresento esse homem, meu Deus, que está aqui humildemente diante de ti, Senhor, para uma reconciliação, para buscar a tua face, para aprender mais de ti. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, se porventura algum espírito imundo nessa vida, algum espírito das trevas, eu te ordeno agora, sai agora, em nome de Jesus, todo mal, vá saindo agora, todo espírito de enfermidade, sai, em nome do Senhor Jesus. Agora eu digo a todos que estão aqui: Senhor meu Deus, eu estou aqui na sua presença, buscando a tua face. Senhor, firma a minha fé, tira do meu coração toda tristeza, toda amargura. Ó Senhor Deus, que eu tenha um coração perdoador, um coração que perdoa. Senhor, neste momento eu consagro a ti a minha família, os meus filhos, os meus parentes, os meus netos, os meus pais, tudo, Senhor, eu consagro a ti, porque eu sei, Senhor, que tu és todo poderoso para abençoar a mim e abençoar a minha família. Glória seja dada ao Senhor. Oh Pai querido, tu ouviste a oração do seu povo, tu ouviste a oração da sua igreja. Oh meu Deus querido, esses humildes irmãos que estão aqui, humildes ovelhas, Senhor, te buscando, querendo aprender mais de ti, querendo se consagrar mais a ti. Senhor, promove nesta noite este milagre da renovação espiritual, este milagre da fé, este milagre de novo nascimento para a sua igreja, meu Deus. Ó Senhor da glória, que todos possam sair daqui nesta noite aliviados. Que todos possam sair daqui nesta noite aliviados. Que todos possam, meu Deus querido, refletir nessas palavras e serem mais convictos da sua salvação e buscarem mais a ti, Senhor.